Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Ao Euler. Bem, amigos ouvintes do programa radiofônico A Voz do Espiritismo, através da Rádio Bandeirantes de Araçatuba, Bandeirantes AM de Araçatuba, para toda a grande região, e também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Hoje nós temos a alegria de contar, para mim não tem jeito, é Dr. Paulo, né? É Dr. Paulo. Todo mundo fala é Paulo, mas para mim, aquele costume antigo, quando eu já trabalhava na rádio, né? Eu já contei isso aqui uma vez. Eu trabalhava na rádio, um programa sertanejo, informativo, e o repórter policial chegava falando do Dr. Paulo Boscaro. Foi lá no plantão pegar as notícias, né? Dr. Paulo Boscaro, hoje é delegado de polícia aposentado, mas à época, né? E o repórter policial chegava falando, Dr. Paulo é um barato. Ele falava, Dr. Paulo é um barato. Gente boa, Dr. Paulo Boscaro. Eu não o conhecia. Ele gosta de dar conselho aos bandidos lá que estão lá detidos, estão lá no plantão policial. Ele gosta de dar conselhos, ele é muito bacana, Dr. Paulo Boscaro. Então, antes de eu o conhecer, né? Eu já tinha como Dr. Paulo. E não tem como mudar, não tem como mudar. Hoje é amigo da gente, de um bom tempo já, amigo, todo mundo fala, o Paulo. Para mim é Dr. Paulo. Vamos ouvir então os cumprimentos do Dr. Paulo Boscaro. Nelson, meu amigo, caros ouvintes, hoje o mundo todo, né, tem possibilidade pela internet, então os teleinternetistas, né, poderia dizer assim, não sei a palavra qual que seria. Internautas. Eu agradeço pelo convite do Nelson, por estar neste programa que eu tive a honra de participar lá do seu início, né? E fiquei sabendo agora, estarrecido, 11 anos, que benção, 11 anos, que benção. O cabelo era preto. Os cabelos não são os mesmos. Mas o Nelson nos possibilita sempre essa oportunidade de podermos expressar alguma opinião, algum ponto de vista, sempre embasado na doutrina espírita. E hoje não seria por menos. Eu vou trocar ideia de um tema que é extraído do livro Trilhas da Libertação, do espírito Manuel Filomeno Miranda, através da psicografia do nosso querido, imenso coração cristão, Divaldo Pereira Franco. O tema é o mau espírito da parte de Deus. Então vamos trabalhar, com a permissão de Jesus, nesse tema. Tema interessante, eu cheguei aqui e não havia combinado com o Dr. Paulo, né? Dr. Paulo, qual que é o tema, né? Ele falou, poxa, mau espírito da parte de Deus. Olha que interessante, hein? Muito interessante o tema que nós iremos ouvir agora, com a explanação do Dr. Paulo Boscaro. Ele falou agora há pouco, né, em relação ao início, né, do programa. A hora que eu cheguei aqui onde nós estamos gravando, né, no Hospital Benedita Fernandes, em Araçatuba, São Paulo, e eu me emocionei na hora que entrei aqui, Dr. Paulo. Aqui foi um dos lugares onde tudo começou, né? Antes do programa começar, há 11 anos atrás, quase 12, né? Em julho completará 12 anos o programa A Voz do Espiritismo, o programa radiofônico. Depois de alguns anos, né, veio o site também, com o mesmo nome. E o Dr. Paulo foi um daqueles que me incentivou, me ajudou muito, inclusive, lá no início, né, as coisas difíceis, né, não estão fáceis ainda, mas em vista daquele tempo, hoje muito mais fácil, né, o sistema de trabalho, né, equipamentos, inclusive, né, mas foi muito difícil, Dr. Paulo, muito difícil mesmo, e eu quero agradecer aqui em público, tá, todo o apoio que eu recebi do senhor naquela época, inclusive, tá? Vamos então ao assunto, Dr. Paulo, mau espírito da parte de Deus. Muito bem. Nós vamos começar esse tema buscando no Antigo Testamento essa passagem muito interessante que está lá em 1 Samuel. Então, quem quiser buscar depois 1 Samuel, vai encontrar em diversos capítulos deste livro de Samuel, mas eu vou dizer aqui os números para as pessoas poderem confirmar. Capítulo 16, versículo 14 e 15, capítulo 18, versículo 10 e 12, e capítulo 19, versículo 9, e outros também trata desse tema. Em resumo, no Antigo Testamento, aconteceu o seguinte: Deus mandou Samuel
que era então rei, o primeiro rei de Israel, a fazer um combate com um povo que residia nas proximidades e que era tido como inimigo. Esse povo, me parece que eram chamados de amalequistas. E a ordem era muito endurecida, vamos dizer assim. Deveriam matar todos, inclusive aos animais. Samuel obedeceu, ganhou a guerra, houve uma carnificina, mas Samuel não matou a todos, trouxe algumas pessoas, inclusive o rei, trouxe animais, né, carneiros, ovelhas e outros animais que eles possuíam, e voltou para então a nação judaica. Ocorre que aquela desobediência, vamos dizer assim, da ordem de Deus, né, fez com que Deus se irasse com Samuel. Então daí vem essa colocação que Deus manda um espírito mau da parte de Deus. Esse é o texto que se encontra no Antigo Testamento, né? Essa tradução do Antigo Testamento que eu tenho é dos nossos irmãos Testemunha de Jeová, e é uma Bíblia que eu tenho recebida de meu pai, edição de 1961, e ela é muito clara: um espírito mau da parte de Deus. E a partir de então, abandonado por Deus e acossado por esse espírito mau da parte de Deus, Samuel passa a ter crises, né? E sofre horrivelmente. E desse evento, posteriormente, né, o profeta Samuel, na época, obedecendo a ordem divina, mata o rei Amalequita e outras pessoas, inclusive a espada. E depois Deus ordena que se constitua, coroe um novo rei. E daí vem a ser coroado um filho de um pastor, conhecido por Davi, que passou a ser considerado o grande rei Davi. Em suma, este é o tema que aborda o Antigo Testamento. Nesse diapasão, o espírito de Manuel Filomeno Miranda, neste livro Trilhas de Libertação, aborda uma situação muito interessante e que eu considero muito grave para todos os cristãos. Todos os cristãos. Não importa aí a concepção religiosa. Aquelas pessoas que buscam se dedicar à causa de Jesus, à causa do amor, à causa da paz, naturalmente importunam de outro lado as falanges dos nossos irmãozinhos ainda, que não compreenderam o equívoco em que se encontram ainda, vamos dizer, chafurdado no erro, no crime, e habitando regiões que nós chamamos infernais ou abissais. Então, neste livro, é de uma beleza extraordinária esta obra. Aliás, todas as obras de Manuel Filomeno Miranda são riquíssimas. E ele aborda uma situação que havia nas regiões, vamos dizer, infernais, né, a região das trevas, um governador muito severo, há muitos e muitos anos, séculos possivelmente. Mas, como tudo na vida, estamos envolvidos pelo hálito divino do amor e pela lei da evolução, aquele espírito acabou, com o transcorrer das eras, a se regenerar e aceitar a mensagem divina do amor. E, portanto, em razão disso, ele foi recolhido para colônias de tratamento, né? E o local, a posição dele de governador ficou vaga, mas não por muito tempo, porque outros candidatos, né, se habilitaram a governar aquela região. E houve eleições, vamos dizer assim, de uma forma muito grotesca, rude, com espíritos violentíssimos,
de índole maléfica mesmo, e um deles acabou sendo eleito para governar. E o nome desse espírito que passou a ser governador é Tamerlão. Tamerlão foi um dos seguidores, o discípulos, o pós-seguidor de Gengis Khan, o grande Gengis Khan, o guerreiro mongol que dizimou grande parte do Império Asiático na época, inclusive a China, me parece, causando aí horrores, né? E Tamerlão, após eleito, estabelece um plano de ação, e esse plano de ação objetivava exatamente combater de uma forma direta aos seguidores do Cordeiro, que ele se refere, o Cordeiro como Jesus, né? Eles consideram Jesus, então, como Cordeiro, aquele que se imolou, e vamos dizer assim, na expressão deles, de uma forma covarde, porque se entregou sem resistência, e seria uma atitude, na ótica deles, covarde, por isso que eles não o consideram. E consideram covardes daí para todos aqueles que seguem o Cordeiro. E o objetivo deles, portanto, era criar um plano de ação para combater os cordeiros. E ele dá a esse plano de ação um nome, parodiando as 4 verdades nobres de Buda. Então ele coloca as 4 verdades que nós vamos passar agora, com a vênia e com a permissão de todos, a tratar de uma forma muito rápida, porque o assunto é muito vasto, né? E eu não tenho também condições para adentrar com mais riqueza. Aliás, nem pensaria nisto, porque a leitura de Filomeno Miranda é riquíssima e eu recomendo mesmo para quem não as conhece ainda. Então, nesse plano, ele diz que poucos cristãos resistiriam a uma dessas 4 hipóteses que ele levanta no plano das 4 legítimas verdades. Sinteticamente falando, estas verdades, na ótica deles, nós vamos tratar depois um pouco mais extensamente. A primeira seria o sexo irresponsável. A segunda, a presunção e o orgulho. A terceira, o poder. E a quarta, o dinheiro. Então, a ordem emanada desse governador é para que as hostes cristãs, os cristãos verdadeiros, ou todo aquele que se dissesse seguidor de Jesus, trabalhador de Jesus, fosse atacado mesmo nesse campo dessas 4 situações, para tentar arrostá-los, quer dizer, tirá-los do ideal do trabalho e fazer com que perdessem a finalidade do trabalho no bem. E eles chegavam a dizer que dificilmente, eu me incluo aí, escaparíamos de uma dessas 4 verdades. E elas são reais, são atuais e estão em plena vigência, ao meu ver. Vamos então buscar o primeiro ponto dessas verdades, que é o sexo responsável, irresponsável. O que dizia o governador? Deve ser estimulado ao máximo o quê? O sexo irresponsável entre os trabalhadores do Cordeiro. Olha a expressão Cordeiro. Aproveitando-se as tendências que nós ainda as possuímos, né? Instintivamente, cada um de nós, eu ao menos, não conseguia ainda superar plenamente, né, aqueles resquícios do sexo, do interesse sexual. Então, eles colocariam que deveria ser estimulado ao máximo e levar aos abusos e aberrações. Quer dizer, então, se a gente for fazer uma análise do que acontece por aí com os trabalhadores
de Jesus, é uma verdade, há uma grande tentação nesse campo. E grande parte de nós sucumbimos de uma forma ou de outra forma. Né? Então, é uma situação que nós temos que, primeiro, ter a certeza de que é um elemento de derriçar mesmo trabalhadores. Daí, conhecendo isto, começar um trabalho interior de se fortalecer. Quer dizer, a tentação não ganhar vida em nossa vida. Eu acho que esta talvez seja a mais importante das situações que a gente deva começar a se preparar para superar estes ataques. Porque, eu vou fugir um pouquinho, Nelson, mas talvez não fugindo, mas avançando em outro campo. A doutrina espírita, dentre tantas coisas maravilhosas que nos apresenta, nos traz uma verdade de uma forma muito mais ampla, permitindo que a gente já conheça, estando aqui na Terra, muitas coisas que acontecem no mundo espiritual. Né? Antes, eu mesmo imaginava que essa ideia de céu e inferno era separado de uma forma muito assim: você é analfabeto, você é pobre, você não tem... Então, céu e inferno teriam uma separação mais ou menos assim. As pessoas cultas, esses fatalmente vão para o céu. Né? Era uma ideia que eu tinha, né? Porque esses caras são inteligentes, esses caras, nossa, realizam tantas coisas, eles têm que ir para o céu. Agora, um coitado analfabeto, lá da minha época, quando eu nasci, né, que grande parte da população era efetivamente analfabeta, como que pode ir para o céu? Não realizam muitas coisas, né? Fica no dia a dia, é a família, os filhos, é o trabalho, é a luta. Então, é difícil ir para o céu. O que eles fizeram de extraordinário dentro da minha visão que eu tinha deturpada? Hoje, com a doutrina espírita, isso mudou radicalmente, um paradigma novo. Nós sabemos hoje que nós só conseguiremos o galardão de, vamos dizer assim, no plano espiritual, fixar-nos em regiões melhores, de um grau de vibracional menos materialista, menos materializado, quando nós tivermos dois elementos essenciais em nosso viver, em nossa prática de vida, que é o conhecimento e o amor. Sem o conhecimento e o amor, não adianta. Então, agora fica claro, aqueles grandes destruidores do passado, os grandes reis, enfim, os políticos do passado, mesmo, sei lá, pessoas que tinham influência, dotados de grande inteligência, mas que a usaram para o mal, vão ter que arcar com o custo de habitar regiões inferiores, até que, com a misericórdia divina e com o processo de reencarnação, venham a reparar. E esse é o princípio que nos fará o acesso às regiões que nós poderíamos dizer aqui celestiais, ou menos materializadas, regiões boas, né? Que nós poderíamos dizer quase celestiais, no sentido mais amplo da palavra. Então, hoje nós sabendo disto, devemos lutar mesmo, para não nos deixar envolver por esses princípios, porque eles são dirigidos agora, nós sabemos que há uma direção nesse sentido. Bom, então o que nós vamos ver ainda em Filomeno Miranda? Muitos trabalhadores vêm tombando em razão do uso do sexo irresponsável. Preste atenção nisto, quando os serviçais das trevas direcionam o pensamento para alguém de nós aqui encarnado,
A insistência é tão grande e pertinaz que são poucos aqueles que conseguem evadir-se do cerco ou superar a pressão doentia e escravagista. Então, a coisa é mesmo, é um trabalho incessante. Alguém pode dizer, mas então estão perdidos, estamos à mão? Não, não é bem isto. A misericórdia divina também está trabalhando, né? Eu já li uma frase, e acho que é nesse próprio livro, que é muito importante nós termos essa noção. A misericórdia divina permite a ação desses nossos irmãozinhos exatamente com a finalidade de fazer com que nós cresçamos. Então, a opção, o livre-arbítrio de tomar determinadas decisões, mesmo que sob forte influência, é nossa. Não adianta eu dizer à mãe dele, mas eu fiz isso porque fui pressionado. Não, mas você não perdeu o livre-arbítrio, perdeu? Se não perdeu o livre-arbítrio, a decisão final foi sua, foi nossa. Então, é uma ação que existe, mas que está sob o controle divino, que tudo tem um limite, né? A misericórdia divina estabelece limites. Você pode ir até ali, dali para lá não adianta, você não tem condição de ir, né? Podem ir outros espíritos mais evoluídos, mas nós não podemos e não adianta. Mas como que eu vou? Lute, trabalhe, reforme e vai. Enquanto isso, não. Então, se há um cerco, poderíamos dizer assim, desses nossos irmãozinhos ainda equivocados, também há a misericórdia agindo em benefício nosso, nossos protetores, os amigos espirituais, que aproveitam momentos nossos, de sono especialmente, né, de reflexão. Aquela ideia que a mídia costuma usar às vezes, olha, o anjinho de um lado e um diabinho do outro. É você que tem que decidir, meu irmão. Somos nós que temos que decidir. E nós temos que assumir. Agora, como espírita, especialmente como espírita, essa culpa. Não adianta eu dizer lá amanhã no mundo espiritual, mas eu fui, usaram, abusaram. Não, mas peraí, você tinha razão, você tinha o bom senso, você tinha o livre-arbítrio, você podia pedir socorro, você podia orar, você podia lutar e persistir. Então, não é motivo para, eu vou parar de trabalhar para Cristo, então, porque assim eu não vou ser, vamos dizer assim, perseguido. Ora, mas então você está fugindo de uma tarefa que compete a cada um de nós. Cada um de nós tem que carregar a sua cruz. É aquela história do cidadão que ia cortando a cruz para ficar mais leve. Chegou num ponto da estrada, tinha um abismo. Quando ele foi colocar a cruz para passar em cima da cruz, no abismo, a cruz caiu, estava curta. Jesus pôs a dele e passou, alcançou a outra margem. Então, essa tarefa não é motivo para nós desistirmos da tarefa pelo contrário, é uma incentivação, porque é o teste. É o teste que cada um de nós acaba se submetendo. Bom, aí vem uma situação, um exemplo que eu peguei, que eu acho que sintetiza essa ideia. É um jovem chamado Francisco. Francisco podia ser Nelson, podia ser Paulo, mas Francisco era um jovem simpático e que atuava como médium de uma determinada casa espírita e visitava regularmente enfermos. Olha que trabalho fantástico, né? Doação de um trabalho de visita de enfermos. E no atendimento a uma senhora frustrada no casamento e acostumada a uma conduta permissiva em moda. Aqui fala de uma senhora porque o caso fala, poderia ser um senhor, nada contra, né? Poderia ser um senhor frustrado e poderia ser uma médium mulher. Então, eu estou usando um exemplo aqui
apenas porque ele foi o exemplo colocado, né? Essa senhora acabou se apaixonando pelo servidor de Cristo. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer, né? Tornando-lhe a vida um verdadeiro pandemônio. Porque daí começavam os telefones insistentes em horários inoportunos. Ela adoecia falsamente para que o rapaz fosse com boa fé, com boa vontade, atendê-la. Vê-la, né? Vê-la, atendê-la, né? E passou a chantageá-lo certo dia, dizendo que falaria ao marido dela o que dizia ser o seu sofrimento e depois iria suicidar-se. Quer dizer, ela passou a usar uma chantagem. Eu vou dizer ao meu marido que meu sofrimento é por causa de você, você que me importuna, você que me dá... Vamos dizer assim, cria toda aquela situação que não deveria existir. E vou me suicidar. Olha, Nelson, que situação. Chantagem, que chantagem. Olha que situação que, de repente, pode ocorrer no trabalhador cristão. Bom, o Francisco, muito preocupado com a situação, relatou tudo ao dirigente da casa. Aí foi orientado a interromper o atendimento àquela irmã enferma que estava vinculada à falange de espíritos adversários que assulam-lhe nela os apetites sexuais, alucinando-a. Então, o diretor da casa falou: Francisco, para o atendimento a ela, porque ela está sendo usada exatamente pelas falanges espirituais, né? Em razão do desequilíbrio que ela está, ela é um instrumento mais fácil. Então, estão usando ela para pegar você. O foco é pegar você, né? Se você cair na armadilha, você perdeu a grande oportunidade do serviço que você está prestando para Cristo. E Francisco pergunta ao presidente, ao diretor da casa: mas se ela vier a suicidar-se? Ela diz que vai suicidar-se. E se ela vier a suicidar-se? Como que ficaria? Como que ficaria? É uma situação difícil. Mas o presidente da casa disse: seria profundamente lamentável. No entanto, a opção é dela. Veja bem, a opção é dela. Se ela quiser suicidar, você não pode, nessa situação, intervir. A tua parte cristã você fez. Chegou num certo momento que daqui para frente se torna você o objeto do irrefreado desejo sexual que os espíritos estão fazendo para te desequilibrar. Você quer se desequilibrar? Você quer perder a tua reencarnação? Então seria mais ou menos assim, né? A pretexto de auxiliá-la, sem que ela deseje ajudar-se, não é lícito que você se perca e se desequilibre, sabendo, conforme cremos, que você é somente um capricho a mais, um brinquedo nas mãos levianas de uma pessoa inconsequente, bem como de entidades vingativas. Eu achei esse exemplo muito adequado, porque, aliás, eu estou devendo isso há muito tempo que eu não faço visita no campo mediúnico mais, mas eu já fiz, viu, Nelson? E em outras cidades nós fazíamos, mas nunca sozinhos. Equipe, porque a equipe dá o quê? Sustentação, apoio e inibe qualquer atitude que venha em contrário aos objetivos que nós estamos prestando o trabalho. Então precisa muito cuidado. A caridade deve ser prestada, mas deve ser uma caridade consciente e analisada até que ponto aquilo pode de fato não trazer mais malefício do que benefício. Bom, vamos partir para a segunda verdade, que eu acho de extrema importância também, a respeito do orgulho. Então, o governador dizia: deve-se fomentar o campeonato da presunção, do orgulho,
nas modernas escolas do espiritualismo. Veja que ele fala espiritualismo, não espiritista, não espiritismo. Em todas as escolas, então de qualquer ordem religiosa, em qualquer ordem religiosa, isso vem sido fomentado. A ideia da presunção, do orgulho, ensejando a fascinação. Fascinação é uma forma obsessiva que nós conhecemos. A pessoa, de repente, ela sai de si e entra num campo que ela se acha endeusada, melhor do que as demais, superiores, né? Pavoneando-se, abrindo como o pavão, né? Ele faz aquela coisa linda do pavão. Exibindo-se, o indivíduo desestrutura-se e morre nos objetivos maiores espirituais para cuidar apenas do exterior e do material. Isso, Nelson, é muito comum. A ideia do orgulho. Nas casas espíritas, infelizmente, há muitas situações do orgulho, da arrogância, da soberbia, de sentir-se melhor, maior. É comum, não é privilégio de outras religiões. Temos também na nossa doutrina espírita, infelizmente. É muito comum. É muito comum. Infelizmente. Muito comum, muito comum. Mas vamos citar um caso. Eu vou falar de uma amiga nossa, que é, aliás, aqui de Araçatuba também, morou em Araçatuba, hoje no Rio de Janeiro, e nos lega uma filha palestrista também extraordinária, a nossa querida Ana Jaice, né? Jaici Guimarães, né? E eu ouvi, eu não me lembro se foi dela pessoalmente, ou se eu li em algum trabalho, mas eu não pedi permissão para ela, porque aliás não tive nem oportunidade. Mas consta que lá nos idos passados, quando ela começou a fazer as exposições, palestras, né, da doutrina espírita, ela perguntou a um grande expositor da época, me parece que, eu não lembro se foi Herculano Pires ou Eliseu Rigonati, mas acho que foi mais Eliseu Rigonati. Ela perguntou qual que era a opinião dele a respeito das exposições dela. Mas vendo assim, Nelson, como que você achou daquilo que eu falei? Você acha que tá certo, tá legal, tá bem, é por aí mesmo? Devo mudar alguma forma? Seria mais ou menos assim, uma opinião que é saudável. Eu acho que é sintoma de humildade você buscar alguém na tentativa de se corrigir, porque nós não somos perfeitos mesmo, né? Então, o professor, muito delicadamente, olhou para ela e disse: você quer um elogio ou que eu dê mesmo a minha opinião pessoal? Em uma pergunta para ela. Faça, olha a colocação, faça esta pergunta para mim daqui a 10 anos, ok? Daqui a 10 anos você me faz essa pergunta. Então, ele foi indelicado? Acho que não, ele não quis. Ele respeitou o livre-arbítrio dela, o crescimento próprio dela, né? Passado mais ou menos aquele tempo, Ana entendeu que o servidor espírita, e eu coloco o servidor cristão, só é vitorioso depois que desencarna. Porque até lá, estando aqui na Terra, corre o risco de tombar. E nós não podemos nunca nos esquecer disto. Corremos o risco de, nos últimos quilômetros de uma estrada, tombarmos. Porque o que nós estamos vendo?
há interesses que um trabalhador tombe. Há interesse. Nós estamos vendo aqui. Então, isso vem a demonstrar para nós que devemos sempre estar ligado com a ideia da necessidade da misericórdia divina, do socorro dos nossos protetores espirituais, da oração, criando, por assim dizer, uma estrutura de defesa contra o ataque desses nossos irmãos, ante no meu caso, a minha fraqueza moral e espiritual. Mas vamos usar um outro exemplo. A nossa querida Ivone Pereira, uma das médiuns mais extraordinárias que nós tivemos, já desencarnou há alguns anos. Consta em um dos livros dela, eu não saberia dizer o nome agora do livro, que ela foi assediada por um espírito por mais de 20 anos. Esse espírito se denominava beletrista, escritor. E ele queria, insistentemente, escrever um livro através da mediunidade de Ivone Pereira. E Ivone se negava, se recusava, por várias razões. E até que um certo dia, ele insistindo, ela falou, olha, mais ou menos assim, o livro espírita só deve ser escrito quando ele tem uma finalidade educativa no campo da moralidade. Se não tiver uma finalidade educativa, não deve ser escrito. A partir daí, consta que esse nosso irmãozinho entendeu que aquele campo mediúnico não serviria para que ele escrevesse um livro que naturalmente não teria o intuito e o sentido de que Ivone colocara a ele. Mas vamos num outro caso. O caso do Ambrósio. Ambrósio também era um médium fantástico. E atraído pelo seu fantástico cabedal, arrastava multidões. E com isso iniciaram as exaltações, porque é natural isso. O médium começa a ser assediado pelas pessoas, né? Quase, vamos dizer assim, uma ideia de um estrelato. Se é de cura, então, mais ainda. Mais ainda. Supondo-se infalível, e essa ideia terrível, supor-se infalível, só tinha uma pessoa, ou só teve uma pessoa, vou dizendo pessoa mesmo, aqui na Terra infalível, Jesus. Todos os demais, peço vênia, permissão, aos iluminados que aqui vieram, que aqui estão e que aqui virão, mas somos falíveis. É preciso orar, é preciso vigiar. Aliás, Jesus fala, vigiai e orai. Primeiro a vigilância, manter uma constante vigilância em nossa conduta e orar. Porque senão, a tentação está aí. Vem, nós estamos vendo essa turma. Bom, mas impregnado pela essa ideia de superioridade, permitiu o assédio de espíritos que lhe exploravam a vaidade exacerbada. Passou a ser joguete de espíritos brincalhões, infelizes, maldosos, vindo a perder aos poucos o equilíbrio e a compostura. Fascinado pela vida social, que passou a participar, convidados, olha, não sei o que, vem você. Isso é um perigo nosso. Começou a desfilar como ser excepcional que provocava inveja nos círculos frívolos das festividades. Distanciando-se dos enfermos. Qual que é o foco da mediunidade? Servir a quem? Aos doentes. Não foi o que Jesus fez? E eu vim para os enfermos. Né?
distanciando-se dos enfermos, fez ser rude no trato com as demais pessoas, subestimando-as, soberbo nas expressões, verdadeiro astro da mediunidade de ocasião, embutindo em tudo os sentimentos de autopromoção e exibicionismo. É terrível isso, né? Os espíritos nobres afastaram-se. Veja a expressão, afastar. Afastar não quer dizer cair fora. Não é, vou deixar. Não. Afastar é permitir, num certo momento do viver, que o espírito reencarnado, no caso, passe a ter o seu livre-arbítrio mais atuante e seja movido por outras forças. Porque o espaço vago é ocupado por alguém, né? É lei da física. E outros, e pseudo-sábios e perversos, passaram a influenciá-lo e agora fraudava. Já não era mais comunicação de espíritos, fraudava, simulava o que antes era um legítimo fenômeno mediúnico. Era preciso ser o centro das atenções. Entrou em processo profundo de obsessão, vindo a desencarnar, sendo arrastado para as regiões inferiores até ser resgatado. Algum tempo depois, de terrível sofrimento moral, pela ação do amor, e internado para tratamento em hospital, sob a direção do nosso Eurípides Barçanufo. Pela sua conduta irresponsável, perdeu rara oportunidade de crescimento espiritual que deverá superar oportunamente, possivelmente em situação de dor e sofrimento. Então, é mais um caso em que o poder, o orgulho, né? O orgulho arranca de muitos cristãos a oportunidade do serviço com Jesus. Avançando, eu não sei o tempo, Nelson, você me informa, sobre a terceira verdade, trata do poder. E aqui nós estamos vivendo momentos, no Brasil especialmente, muito difícil com relação a essa temática, o poder, né? O poder, diz o espírito governador, remanescente dos instintos primitivos, agressivos, dominadores e arbitrários, ele se expressa sem disfarce ou escamoteado, mas sempre explorando e desprezando os bajuladores e detestando os competidores indomáveis por projetar-lhe sombra. O poder é o assalpão que não poupa quem quer que ele caia na tampa. O poder exerce um fascínio sobre quase todos. Há um ditado que diz: quer conhecer uma pessoa? Dele poder. Então, o que nós estamos vendo, vamos dizer no Brasil especialmente, uma verdadeira guerra mental no campo da mente das pessoas, encarnadas, imagino desencarnados. Há uma guerra mental pela questão do poder. As pessoas não querem abrir mão de uma cadeira, Nelson. Não abrem mão de uma cadeira. Eu digo, às vezes, no funcionalismo público, às vezes a pessoa está lá morrendo, é chefe, não aposenta, porque ele quer a cadeira. Não abre mão. A ideia do poder. Isso na política, então, viceja. Nós estamos vivenciando aí momentos terríveis do nosso país, quase tudo em razão dessa palavra, do poder. É uma ideia egocentrista profunda ainda nas criaturas, a questão do poder, né? Deve-se, entre os espíritas, diz se tirar. É comum dizer isso, né, no centro espírita. Veja como que o poder ele age. Se me tirar a presidência,
eu fundo outro centro. Quantos centros não existem por aí que tem se você for buscar a causa, como foram fundados? Porque ele participava do outro centro, e lá ele era presidente, mas tiraram ele da presidência, não fica mais, funda outro centro. Mas precisava ser assim? Não precisava ser assim. Poderia ter fundado outro centro sem cisões, pela ideia do serviço. Bom, mas o centro vai servir? O centro vai servir. O centro vai ser ótimo. Tomara que todas as cidades, né, costumo dizer isso, tivesse no mínimo 4 centros, né, em cada ponto cardeal, norte, sul, leste, oeste. Graças a Deus, o caso de Araçatuba, nós temos dezenas. Dependendo do tamanho da cidade, muito mais. Muito mais. Estou dizendo uma cidade pequena, no mínimo 4 centros, né? Porque você teria uma condição de socorrer as criaturas com mais facilidade. Mas o que você vê é isto. E eu estou dizendo aqui da doutrina espírita. Quantos centros, quantos grupos não sai de repente de uma casa porque discordou lá de uma ideia, o poder, eu que estou certo, não abro mão disto, funda outro núcleo. Então, precisava, essa era a questão. Desta maneira, eu não creio que precisasse. Fundar uma casa espírita, precisa, mas que fosse fundada com a ideia de união, sempre. Né? Então, vamos avançar agora. Teria mais alguma coisa aqui, mas do poder, mas o poder está tão comum que todo mundo sabe o malefício que ele causa, né? O malefício que ele causa no cristão, né? De modo geral aí, hoje em todas as religiões, isso é um malefício terrível. E em relação ao poder que o senhor está dizendo, né? Já vem o outro item, já agrega, né, doutor Paulo, o poder, né? Através do poder, dinheiro também, né? Dinheiro. As pessoas querem o poder e querem, através do poder, angariar dinheiro, que é a outra verdade que o senhor vai citar agora, né? É verdade. Veja que elas se unem numa razão lógica muito coerente, né? Como que nós vamos escapar, às vezes, do poder? Mas porque também, Nelson, é comum nós criticarmos as pessoas que estão no poder e às vezes se agarram a ele. Mas aí vem aquelas questões, mas se fosse eu lá, como que eu agiria? Será que eu agiria como cristão? Será que aquele envolvimento é tamanho, as tentações são tamanhas, que é difícil mesmo você escapar. É difícil escapar, Nelson. Não é fácil mesmo, é uma tarefa difícil. Às vezes eu fico pensando, não sei se eu tenho razão, mas eu fico pensando às vezes que essas pessoas que criticam muito, eu tenho a impressão que, de repente, não vou dizer todos, lógico, mas a maioria, se estivesse lá, faria o mesmo ou até pior, doutor Paulo. Perfeitamente, porque nós somos falíveis ainda, né? Nós somos almas ainda imperfeitas, almas ainda a caminho de uma melhora. Graças à misericórdia divina, nós já entendemos bastante das responsabilidades nossas, né? Aquele que faz, aquele paga. Bom, vamos avançar então pelo quarto ponto de ataque, que é exatamente o dinheiro. Não precisa dizer o que representa o dinheiro na vida das pessoas. Se você tem o dinheiro aqui na Terra, você pode tornar mais fácil muitas coisas, em nível de benefício, de qualidade de vida, de acesso, vamos dizer, à instrumentalização humana, saúde, educação, né, cultura. O dinheiro, eu ouvi uma expressão, uma ocasião, Nelson, achei interessante, que o dinheiro é como se fosse o sangue da terra. O dinheiro, ele irriga, né, a vida na terra. Sem ele, as coisas seriam muito diferentes. Então, ele tem o dinheiro em si é importantíssimo. Foi uma das grandes descobertas, né, a moeda. Me parece que foi lá os assírios ainda, os fenícios.
Mas a questão é como utilizar, é como usar o dinheiro, né? É criar ganância, ser benemérito. Até que ponto, né, você pode abrir mão daquilo que você tem? Até que ponto a ideia da repartição, né, ela pode ser boa para uma sociedade? Porque é complicado, é uma questão econômica muito difícil de se chegar num denominador comum. As várias teorias que existem por aí, né, que é uma ideia, filosoficamente falando, bonita, né? Mesmo a ideia do comunismo, comum, ser comum, é uma ideia bonita, igualdade. Mas na prática é de difícil aplicabilidade. Nós já sentimos isso, né? Tivemos exemplos aí de horrores, não vamos citar nome de países, mas que não deu certo ainda. Acredito que com o avançar, com o evoluir dos habitantes da Terra, possamos até entrar num sistema de ordem econômica onde haja mais igualdade para as pessoas nesse campo. Mas hoje, eu estou fugindo um pouquinho do tema também, mas também para dizer que a questão de ter o dinheiro ou não ter o dinheiro é também uma fase de experiência muito importante na vida de cada um de nós. Muitas vezes, nós precisamos passar por essa experiência da riqueza e da pobreza, porque ambas ensinam muito para a alma eterna. Ambas educam grandemente. Como diz o Emerson, Ralph Emerson, filósofo americano, devemos experimentar as águas revoltas como as paradas, porque ambas ensinam coisas que devem ser aprendidas. Então, nós não podemos criticar nem aquele que tem bastante, nem nós outros que pouco temos ou nada temos, porque é o momento do nosso existir. Quantas encarnações nós já tivemos, às vezes em situações financeiras totalmente diferentes das atuais, e às vezes foi a causa de nossas quedas. Então muitas vezes o que nós estamos, não estou fazendo aqui um consolo, não, estou buscando ser realista, muitas vezes nós pedimos a misericórdia divina, a oportunidade de reencarnar, vivenciando algumas experiências, para que a nossa alma se enriqueça e que nós nos sintamos integrais e não particularizados no momento do nosso existir. Então daí, porque não devemos criticar nem aquele que tem, nem aquele que não tem. Respeitemos. Agora, Cristo disse, a quem muito foi dado, muito será pedido. E não é só na questão do dinheiro não, viu, Nelson? Porque a gente às vezes interpreta isso, muito foi dado dinheiro. Não, não é isso não. A quem muito foi dado conhecimento, a quem muito foi dado a oportunidade de servir. Eu vou puxar a sardinha agora. A nós espíritas, que nos foi dado muito nesta vida, o conhecer já das futuras vidas, das reencarnações, isso é uma riqueza imensurável, isso será cobrado de nós, se nós não utilizarmos isso nessa encarnação, em benefício nosso e do nosso próximo, né? É muito sério. Mas, nesse caso do dinheiro, eu já falei do Eliseu Rigonati, aqui, até no caso da Ana, mas eu vou usar mais um exemplo do Rigonati, porque eu conheci pessoalmente, tive a honra de conhecê-lo uma vez, assisti uma palestra com ele, e gosto demais das obras que ele deixou. Foi um espírita fantástico. Mas Eliseu, ele conta que numa época da vida dele, ele morava acho que em São Paulo, São Bernardo, no grande ABC, por ali, São Paulo mesmo. E ele era contador e perdeu o emprego. E a vida ficou difícil. E ele resolveu então mudar-se para São José do Rio Preto, aqui vizinho nosso. E veio com a esposa, acho que um filho, e ficou um ou dois filhos, ficaram em São Paulo porque estudavam. Acho que faziam faculdade ou qualquer coisa nesse sentido.
E em São José do Rio Preto, ele não conhecia ninguém naquela época, era difícil também, o trabalho estava difícil, a situação financeira estava muito difícil, ele estava passando um amargor, sabe aqueles momentos que a pessoa fica melancólica, buscando Deus, meu pai, me ajuda, me socorre. E ele recebe um telefonema de um filho de São Paulo, falou mais ou menos o seguinte: pai, pelo amor de Deus, me manda dinheiro, que a faculdade está atrasada e me ligaram que se eu não pagar, eu não posso fazer a prova. Ele, Senhor Jesus, não tinha dinheiro. Estava sentado numa mesa dele lá, de repente aparece um espírito, materializa ali um espírito, de uma forma que ele descreveu lá. Ele olhou, viu o espírito, já está acostumado, então não se assustou. E o espírito olhou firmemente para ele e disse mais ou menos o seguinte: está difícil a vida, né, Eliseu? Ele falou, está difícil. O espírito falou, então faz o seguinte: você pense agora num dos teus amigos mais rico que você conhece. Pense. Ele falou, pensei. Pensou? Pensei. Eu te deixo muito mais rico do que ele em tanto tempo, se você parar de escrever sobre a doutrina espírita. Eliseu disse que parou, olhou para o espírito muito firmemente e disse: o teu preço é muito alto. Ao ouvir aquilo, o espírito desmaterializou e ele prosseguiu como nunca na divulgação da doutrina espírita, pelas palestras e pelo livro. Então, nem sempre o dinheiro pode ser um instrumento que nos leva à desgraça, mas via de regra é. Via de regra é. Tem uma outra passagem, eu não sei se o tempo permite, Nelson, mas uma pessoa no plano espiritual muito endividada rogou a misericórdia divina a oportunidade de reencarnar na Terra para servir as pessoas. Ele pedia até que viesse com enfermidades, porque isso iria ajudá-lo a se conter. Veja bem, enfermidade, olha que fantástico como a gente entende a misericórdia divina. Determinadas aleijões, determinadas deformidades, muitas vezes, para não dizer sempre, são pedidas pelo espírito reencarnante, porque é uma forma de contê-lo na sua alma ainda não desbravada pelo amor total. Ah, mas é o DNA, é excelente, é genética, não vamos questionar. Mas quem determina a movimentação genética é a alma. Ou não? Então a genética ajuda, sim, transmite. Mas quem determina, quem escolhe o cromossoma, quem escolhe o óvulo, é o espírito. Mesmo porque uma doença genética, né, não acontece em todos os filhos, né, doutor Paulo? A família está lá, tem histórico, né, de câncer, por exemplo, né? E não são todos os filhos daquela família, né? Todos os descendentes que adquirem a doença, né? São alguns, né? Perfeitamente. Nós estamos vendo um caso agora do Zika, esse vírus que está aí causando um transtorno. Recentemente nasceu um gêmeo, acho que univitelino, na mesma placenta. Um tinha microcefalia, o outro não tinha microcefalia. Bom, mas por quê? A ciência vai ter que achar uma solução, né? Agora, eu já adiantaria, almas que precisam vivenciar experiências diferentes. Ah, mas Deus permitiu a microcefalia? Não, Deus não permite nada. São situações que se sujeitam as pessoas a reencarnar na Terra. Ah, mas vai morrer logo? Não sabemos. Se morrer, perdeu um corpo físico, depois a bondade divina dá outro corpo físico. Porque a alma é eterna. Nós temos que pensar em nível de alma. Eu vou perder esse corpo? Vou. Mas eu vou ganhar outro depois.
melhor do que esse, Nelson. Mais bonito. Eu vou querer um corpinho bonitinho. Aí já é meu orgulho, né? Bom, então, esse cidadão teve oportunidade, reencarnou com mediunidade de trabalho e sem doença nenhuma. Mas, passado algum tempo, uma certa noite, alguém na região onde ele morava, muito necessitado, foi buscá-lo. Precisava de um socorro espiritual. Era noite, fria, chuvosa. Bateu alguém, ele nem foi atender. Mandou alguém da família atender. Mas ele precisa de ajuda. O cidadão mandou falar que quem trabalha de graça é relógio. Eu não trabalho de graça, especialmente nesta hora e com este tempo. Então vamos pensar, como que vai ser esse irmãozinho quando retornar para o mundo espiritual? O que ele vai pedir depois para reencarnar? Uma nova oportunidade de serviço? Vai ser lhe dada? Possivelmente sim. A misericórdia é infinita. Pode até. Mas pode vir aí num corpo um pouquinho mais dificultoso. É a lei do amor trabalhando sempre. Mas então, dessa forma, nós colocamos, de uma forma muito sucinta, essas 4 verdades estabelecidas por esse governador. E eu gostaria de colocar aqui, com a permissão do Nelson, uma pergunta que foi respondida por André Luiz. Perguntar-se-á, por que Deus permite isto? Isto o quê? Estas ações que nós comentamos aqui. O abuso do sexo irresponsável, do orgulho, do poder, do dinheiro, para destruir trabalhadores de Jesus. Por que Deus permite isto? Então André Luiz informa pelas palavras do mentor Gubbio, num dos livros. O Gubbio me parece que, eu não sei agora se o Gubbio é missionário, mas é um dos livros da coleção de André Luiz. O que diz o mentor? O Senhor do Universo, isso é muito profundo, o Senhor do Universo, Deus, aperfeiçoa o caráter dos filhos transviados de sua casa, usando corações endurecidos, temporariamente afastados de sua obra. Veja então, por isso que na doutrina espírita, nós nunca pedimos para um espírito sofredor, vá embora, se retire, saia, expulsa, prenda. Não. Dizemos, venha meu irmão, sente conosco, sacia a tua necessidade na seara de Jesus, porque você é um filho de Deus, tal qual nós somos filhos de Deus, e você precisa agora de receber tratamento para o despertar, para o grande voo em direção à luz do amor divino. Venha meu filho. Talvez, Nelson, a única doutrina que abre as portas para dizer venha, aqueles endurecidos, aqueles que não entendem, porque exatamente estes que precisam. Não que nós não precisemos, mas de uma outra forma nós já nos enriquecemos. Estou sendo soberbo em falar isto. Enriquecemos com os conhecimentos da doutrina espírita. O mau espírito por parte de Deus, no qual Samuel, o profeta Samuel, se referiu, bem como Tamar-Leão seria o novo governador eleito, os demônios e outros gênios das trevas ou obsessores são espíritos que estão momentaneamente equivocados, Nelson, equivocados, trabalhando para o Criador sem se dar conta. Isso é de extrema importância, nós não podemos esquecer isso. De qualquer maneira, todos trabalhamos como
co-criadores de Deus, mesmo aqueles nossos irmãozinhos que renegam Deus, que renegam Jesus, sem saber, estão sendo a espora, uma expressão antiga minha, que faz com que o animal se mova, trabalhe e seja útil. Que coisa fantástica! Como que Deus é maravilhoso! Não serão maus para sempre, pois a lei do progresso interromperá sua atuação quando for o momento certo. Esse momento certo, quem sabe, é Deus, são os espíritos superiores. E o indivíduo, quando ele por si se resolve um processo de modificação, ele é então resgatado. Logo, o mal estará a serviço do bem, pois tudo marcha na direção de Deus. Mas não se dão conta disto, eles não se dão conta disto, esses espíritos que estão ainda equivocados. E eu coloco aqui, Nelson, ou finge não se dar conta por vários fatores. Refiro-me a um destes fatores: o medo de encararem a própria realidade de alma eterna e que vai progredir, e assim precisará reparar os erros em novas reencarnações. Às vezes envolvido por esse temor que eles sabem. Preferem usar a máscara para tentar levar a um tempo que ele sabe que um dia chegará. Hoje, pela doutrina espírita, sabemos que todos somos filhos de Deus, criados pelo seu amor e tendo como destino fatal a felicidade. A única coisa fatal em nosso existir é a felicidade, alcançada pelo trabalho no decorrer das eras e nas múltiplas moradas da casa do Pai. Daí porque Deus respeita o livre-arbítrio, a vontade de cada filho. Entretanto, como há a lei do progresso, um dia todos seremos chamados às mudanças. O que é bom hoje não foi sempre bom. Avançou e superou. O que é mal hoje será bom amanhã. Por isso Jesus disse: não julgueis para não serdes julgados, porque pouco sabemos de nós próprios, o que dirá dos outros. Que a paz do nosso Cordeiro Divino, Jesus, a paz do nosso Pai de amor, dos nossos protetores espirituais, e aqui, na casa de Benedita Fernandes, essa luz do amor atinja cada um de nós que estamos ouvindo, a nós próprios, que as nossas tristezas, as nossas mágoas possam ser extirpadas de nosso existir pela ação miraculosa do bem. E confiemos, trabalhando para Jesus, sempre. Muita paz. Nós ouvimos então a explanação maravilhosa do Dr. Paulo Boscaro, ele que é um dos dirigentes também do Hospital Psiquiátrico daqui de Araçatuba, Benedita Fernandes. Eu quero agradecer as suas colocações, todo esse levantamento desse assunto fantástico do Paulo Boscaro. Faz a prece para a gente? Então, as despedidas do Dr. Paulo Boscaro e também a prece de encerramento desta matéria, vamos dizer assim, porque no rádio, né, no sábado, a partir das 12 horas, e no site, para os queridos amigos de todo o planeta, né, que queiram assistir essas palavras maravilhosas, né, do Dr. Paulo Boscaro em qualquer período, em qualquer horário, em qualquer dia, certo, Dr. Paulo? Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado a todos. Desculpe, às vezes a gente se empolga um pouco mais, é a nossa pequenez ainda, né? Mas há uma vontade muito grande de poder falar da doutrina, que nós somos aprendizes também, erramos tanto ainda, mas temos a certeza da vitória final, né? Nós temos a certeza de que o bem triunfará em cada um de nós, e que o bem triunfa sempre. O mal
é, na expressão de um grande cientista, Einstein, a ausência do bem, como a noite é a ausência da luz. Então, dentro deste pensamento, nós agradecemos a Jesus, a Deus nosso Pai, aos nossos protetores, que nos permitiram estar aqui neste momento, usando desse instrumento de comunicação. E que as nossas palavras possam servir, Jesus, de instrumento de consolo, de apoio, de arrimo, possa trazer luz, Senhor Jesus, aos nossos irmãozinhos da estrada, aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer esta doutrina maravilhosa que agora fará em abril 159 anos. Agradecemos ao nosso irmão Allan Kardec, aonde estiver. Sabemos que está trabalhando nas hostes divinas, em benefício da terra, de cada um dos seus filhos, com Jesus, com Maria, com todos aqueles mártires que doaram suas existências físicas, que abandonaram o casulo físico, que abriram mão de uma vivência terrena para servir a causa do Mestre Jesus. Paulo de Tarso, os apóstolos, os seguidores, todos aqueles que doaram suas vidas nos círculos romanos, aqueles que doaram suas vidas nas inquisições, aqueles que doaram suas vidas nas perseguições políticas, religiosas, foram massacrados. Senhor Jesus, que eles possam estar vivos em nossas mentes, trazendo-nos o consolo e a paz e a inspiração para continuarmos a servir. Muita paz a todos.